Olá, me chamo Wanderson. A minha equipe também é composta por Luiz Eduardo e Yasmin Cerejo. A gente vai falar sobre o NERF, a respeito da disciplina de computação gráfica. Eu queria iniciar mostrando primeiramente o que é o NERF. O NERF é uma técnica de reconstrução 3D que ela é baseada em redes neurais. Como é que ela funciona? Ela vai utilizar múltiplas imagens 2D de objetos de uma cena e isso vai ser enviado para uma inteligência artificial que vai treinar a partir dessas imagens 2D e vai fazer uma cena 3D é, com essas imagens. Como é que isso vai funcionar? O que a rede vai conseguir ali captar dessas imagens? Ela vai aprender a cor, a profundidade e a densidade volumétrica. Isso permite que seja gerado novas visualizações da cena a partir de diferentes ângulos, ou seja, mesmo ângulos que a gente não enviou ali em 2D, essa inteligência artificial ela consegue também gerar aquela cena para aquele objeto que a gente enviou em 2D e quer ver em 3D, certo? E como é que vai funcionar o Tiny Nerf? Que é, no caso, o pipeline dessa reprodução. Primeiramente, vai acontecer a entrada das imagens, né, a pose da câmera, e, em segundo lugar, vai haver a geração de raios virtuais, que é o que a gente chama de array casting. Em terceiro, uma amostragem de pontos 3D ao longo dos raios, onde a rede neural também vai estimar a cor e a densidade. E, por fim, o Charlie Nerf, ele vai fazer o que a gente chama de volume rendering, que vai reconstruir a imagem final, que é o que a gente quer ver. O Sign Enough, ele tem algumas dificuldades para pegar pequenos detalhes ali das imagens 2D quando ele está ali sendo treinado. Mas para driblar isso, ele tem uma técnica que a gente chama de Position Encoding, que é uma técnica usada para representar coordenadas espaciais que vai converter posições 3D em frequências senoidais. E isso vai ajudar com que a rede neural aprenda ali detalhes finos, que é justamente onde ela tem a dificuldade. Vai também ajudar a ter uma melhoria na questão da geometria complexa e também das altas frequências, como a gente pode ver aqui na imagem. Dando continuidade à nossa apresentação, agora a gente vai falar um pouco sobre os testes que foram realizados. A gente realizou o teste em 5D, 6D e 7D e fez uma comparação com a qualidade visual, o tempo de treinamento e a estabilidade da reconstrução. E durante esses testes que foram realizados, a gente encontrou algumas limitações e alguns desafios do método. Um desses desafios, no caso, seria o alto custo computacional, porque a maioria dos testes demora muito e exigem uma CPU, uma grande CPU. E a segunda desafio, a segunda limitação que a gente encontrou foi a dependência de poses corretas da câmera. Então, se a imagem não estiver bem iluminada, se a imagem estiver tremida, se ela não estiver bem focada, então qualquer coisa que impeça a imagem de estar 100% correta faz com que seja difícil e que a imagem não consiga ser processada de maneira correta. O terceiro desafio foi a necessidade de múltiplas imagens consistentes. Então, não basta só ter uma ou duas fotos. Tem que ter bastante fotos. Então, no dataset, por exemplo, existe mais de 40 fotos de um mesmo objeto, que no nosso caso foi o do cachorro-quente, e não só desse exemplo, mas de todos os outros. E as outras duas limitações que nós encontramos foi o treinamento, que ele pode ser muito demorado e que a qualidade depende do número de épocas, da resolução e da quantidade de amostras volumétricas. O treinamento ter demorado também foi um ponto negativo. Então, nós fizemos um teste em que demorou 2 horas, mas é porque nós tínhamos aumentado o número de pontos, então isso também conta para o teste demorar. O número de épocas também conta, então nós deixamos com 1.000 épocas, mais ou menos. Mas, de qualquer forma, a maioria dos testes do método
demoram muito, cerca de 1 hora, mais ou menos. Pode passar. E o nosso objetivo foi aplicar o TinyNerf para reconstrução volumétrica de imagens, geração de novas perspectivas de cena, análise do impacto das dimensões, da 5D, 6D e 7D. Agora, a gente vai mostrar como nós usamos o notebook disponibilizado, né, que no caso foi o TinyNerf, e a gente fez lá as adaptações que foram pedidas no Cigar. E no caso, a principal substituição pedida no Cigar foi a imagem original, mudada por outro dataset coletado da web. Aí, depois disso, a gente acabou fazendo os testes, né, da versão 5D, 6D e 7D, e a ideia é observar, né, como o aumento da dimensão pode influenciar na qualidade e na qualidade da reconstrução da imagem e também no tempo de processamento. Ou seja, na versão 5D, foi, no caso essa daqui, que eu estou mostrando no vídeo, foi o que teve o tempo de processamento melhor, mas também não teve uma captação de imagem muito nítida, né? Aqui, mais embaixo, eu consigo mostrar as eras, como tudo foi feito, e aqui embaixo o resultado final do vídeo, né? Pode perceber que não ficou algo muito nítido assim, mas só que foi o que acabou tendo o tempo de processamento melhor. Ó, no caso aqui é o NUF, né? Aí, no caso, o 6D foi o que a gente conseguiu encontrar um equilíbrio melhor, né? No caso, mostrando a imagem que foi do dataset coletado da web, ele ficou no equilíbrio, né? Conseguiu ser gerada uma imagem mais nítida, mostrando aqui as eras, como aconteceu. Aqui ele conseguiu ser gerada uma imagem um pouco mais nítida, melhor e com um tempo de processamento melhor, que não, acabou não exigindo muito da máquina. E no caso, a versão 7D foi a que foi mais custosa, né? Em relação ao tempo de processamento e tudo mais. Claro que foi a que ficou melhor, mas só que acabou tendo muito custo com relação a com relação à GPU, ou então questão de hardware mesmo que esteve disponível. No caso, a gente chega à conclusão que a melhor combinação é a gente conseguir achar o equilíbrio, né, entre o tempo de processamento e a qualidade da imagem. No caso, o que a gente acabou entendendo do trabalho foi esse, porque a maior dificuldade, no caso, foi o tempo de processamento, né, de cada imagem dessa. E acabou sendo muito custoso, né, com relação a hardware mesmo. E é isso. Muito obrigado.